E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero estar falando agora sobre um assunto interessantíssimo e que tem a ver com a última semana de Daniel e também com o ministério dos anjos. Olha que interessante, né? O ministério dos anjos. Então, como que será esse ministério dos anjos? Porque a gente observa em todo o tempo na Bíblia, eu vou colocar aqui apenas alguns textos, não vou colocar todos os textos, mas alguns textos, aonde nós observamos em todo momento os anjos trabalhando em favor dos filhos de Deus, da igreja. Bom, o texto que eu quero estar colocando aqui para vocês é esse aqui, ó. Atos, capítulo 7, versículo 53, vai dizer assim: vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Um outro texto bem interessante está aqui em Gálatas, no capítulo 3, e no versículo 19, vai dizer assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente de quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos. As promessas, né? A lei foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, ele está ecoando aqui exatamente o que o Estevão também estava falando, que a lei foi promulgada, a lei veio por intermédios, veio sendo ensinada por meio dos anjos. Será que isso tem algum respaldo lá na lei, na Torá? Tem. Vamos abrir então aqui comigo em Deuteronômio. Vamos pegar aqui, ó, Deuteronômio. Vamos abrir aqui em Deuteronômio, no capítulo 33, e no versículo 2 diz assim. Deixa eu ver aqui. 33, Deuteronômio 33. Ó, 33, versículo 2. Olha, antes da sua morte, disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes ofereceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos à sua direita, havia para eles o fogo da lei. Então, olha só, versículo 3 também, não. Olha só. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão, eles se colocam aos teus pés e aprendem as tuas palavras. Está dizendo que no monte, onde havia dado o fogo da lei, havia miríades de anjos ali. E esses santos, na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam aos teus pés e aprendem das tuas palavras. Aí esses santos aqui, você pode colocar os santos das nações, os santos que são os anjos, que aprendem de Deus a palavra. É interessante a gente entender isso, por quê? Porque a gente está colocando aqui, juntando os textos, né, fazendo essa mesclagem aqui desses textos, para que você venha entender que anjo ele aprende, anjo ele está acompanhando o ministério ali dos profetas, de Moisés, ensinando, trazendo. Já vi uma interpretação que é um pouco meio que fora, né? Por exemplo, que diz que a lei que veio por intermédio dos anjos, esses anjos aí seriam os profetas que haveria, que caminharam na terra ali, esses são os anjos, são os profetas. Só que não, a gente vê que a lei veio por Moisés, a Bíblia fala isso, Jesus fala, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, foi João que escreveu isso. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom,
A lei veio por Moisés, mas os textos dizem que a lei foi promulgada por anjos, foi trazida por anjos, e que anjos estavam lá, miríades de anjos estavam lá quando foi trazida o fogo da lei. Então, Deus, ele traz a lei e anjos ministram acréscimos a Moisés. Olha que interessante esse texto aqui. Ó, aqui em Hebreus, no capítulo 1, vamos abrir agora aqui em Hebreus, no capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz aqui. Ainda quanto aos anjos, deixa eu abrir para vocês, né? Vocês lerem junto comigo. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Os anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Labaredas de fogo, preste atenção. Agora lê o versículo aqui 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que põe os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor do que hão de herdar a salvação? Então, veja que anjos, dos seus anjos faz ventos, e dos seus ministros labaredas de fogo. E não são todos esses espíritos ministradores, porque vento é espírito, né? Pneuma no grego. Então, não faz dos seus anjos espíritos ministradores labaredas de fogo a serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Esses anjos, eles ministram. Agora, o que que eles ministram? Quem ministra, ministra alguma coisa. Vamos ver aqui em Apocalipse, no capítulo 17, e no versículo 7, vai dizer assim. Apocalipse 17, versículo 7. Olha que interessante. O anjo, porém, me disse: por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta. Dir-te-ei, ou seja, te falarei, te revelarei, te ministrarei, te ensinarei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Então você está percebendo que os anjos, eles estão ali para ensinar mistérios da palavra. Os anjos, por exemplo, o 24 anciãos vão falar sobre a grande multidão. Tá? Os anjos ministram, eles ensinam a palavra. Eles ministram, eles ensinam e eles, por causa das revelações, as muitas revelações, aqueles que recebem as revelações, eles ficam enfraquecidos dependendo da revelação. É o que o anjo tem que fazer? Olha aqui, Daniel 10, 17. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim, por causa das revelações. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu senhor, pois me fortalecestes. E ele me disse: sabes por que vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso nas escrituras da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra eles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então você veja que o ministério dos anjos é fortalecer, encorajar, animar. Ele estava como morto, sem fôlego. O anjo tocou em Daniel e ele é como se ele tivesse sido curado. Ele estava sem fôlego, caído como se estivesse sem força alguma. E o anjo curou ele ali.
Não, deixa eu fortalecer você. Vai lá, se revigora. Tocou nele, outra vez, né? Tocou nele e ele, que estava como se estivesse acamado, prostrado, ele ficou como se estivesse com saúde de novo. Ele restaurou a saúde de Daniel. E na medida que ele restaura a saúde de Daniel, ou seja, o anjo tem dom de curar, na medida que ele restaura a saúde de Daniel, ele vai lá e declara, ensina o que está na escritura da verdade. O papel do anjo é ensinar. Será que o anjo ele tem esse poder, né, de fortalecer, né, de encorajar, de curar? Está ali escrito. Foi apenas com ele? Não, você veja aqui, por exemplo, em Lucas capítulo 22, no versículo 43, quando Jesus ele está bem debilitado, olha o que diz Lucas 22, 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, os anjos eles aparecem para confortar, consolar, animar, nos encorajar a perseverar e ensinar as escrituras. Os anjos eles têm um poder incrível de ser realmente auxiliadores no reino. São os anjos que as pessoas, ao morrerem, eles levam para o mundo dos mortos. São os anjos que conhecem, sim, do futuro. Lembra lá de Atos, capítulo 1, quando os discípulos olham para o céu, vendo Jesus subindo, os anjos perguntam, o que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir vai descer da mesma forma como vocês viram ele subindo. Ou seja, os anjos já sabiam como que Jesus iria voltar. E falam isso com plena convicção. Os anjos sabem como que será a volta de Jesus. Tantos sabem que em Mateus 13, 49, diz que são os anjos que vão separar os justos dos injustos. Os anjos são os ceifeiros. Então, eles vão fazer essa separação. E aí, mediante a isso, a gente vê um texto aqui, é aí aonde eu quero chegar, e esse texto aqui que eu quero estar lendo com vocês, para vocês observarem que esse ministério didático dos anjos, e esse ministério que os anjos estão bem próximos ali dos profetas e dos discípulos, e o próprio Paulo vai falar isso, que ele vai dizer lá em Gálatas 8, se mesmo eu ou o anjo do céu vos anunciar um evangelho diferente, significa que anjos podem estar anunciando o evangelho. Anunciando a nós, para que nós viéssemos a pregar. Não que eles pregam, mas eles nos instruem para que nós venhamos a ser os porta-vozes aqui na terra. E aí, olha o que diz aqui em Apocalipse 14:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então você veja que o anjo ele vem trazendo pelo meio do céu um evangelho eterno. O evangelho é um só, não tem o evangelho de Paulo, o evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo. O evangelho é um só tem um evangelho. E dentro desse evangelho existem vários temas, mas o evangelho é um só tem um evangelho. E esse evangelho é o evangelho eterno. Por quê? Porque o evangelho eles são boas novas. O que ele vai apregoar? Vai apregoar a chegada do reino. O que é o reino? O reino é um propósito eterno. Por isso é o evangelho eterno. Mas quando ele vem para anunciar, ele não vem para ele próprio pregar.
mas ele vem para instruir a igreja. Então, eu penso que nesse momento, no tempo do fim, anjos voltarão a ter contato com os seus, com a igreja, né? Com os filhos de Deus. Anjos voltarão a ter contato. Então, esses anjos vão instruir a igreja. Esses anjos vão ensinar o que a gente tem que fazer. Esses anjos, eles estarão novamente nos fortalecendo, nos encorajando. Eles vão aparecer, eu acredito nisso. Eles vão aparecer. O Apocalipse são os anjos que estão ditando tudo. Os anjos estão fazendo tudo ali. São eles que saem do templo, são eles que entram no templo, são eles que tocam trombeta. É o tempo inteiro os anjos ministrando. São os anjos que vão recolher a igreja dos quatro cantos. São os anjos que virão junto com o Senhor. Os anjos que vão testemunhar. São testemunhas. Tudo são os anjos. E nesse tempo do fim, como aconteceu em todo o Antigo Testamento, como aconteceu nos evangelhos, como aconteceu em Atos, os anjos cooperando o tempo inteiro com a igreja. E a aparição dos anjos era algo que era assim, natural para eles. Era algo que era natural. Hoje, para nós, uma aparição de anjos é algo que, nossa, é sobrenatural, meu Deus do céu. Mas naquela época era algo super natural. E esse natural vai voltar na igreja, porque nós precisamos desses auxiliadores, a gente precisa deles, porque a igreja sempre teve esse auxílio deles, até para ajudar a interpretar a palavra. Porque serão dias difíceis, assim como o diabo vai ter os seus próprios anjos saindo para ajudar o diabo, Deus vai liberar o ministério dos anjos para auxiliar a igreja. Então são dias tremendos, são dias incríveis, né? E eu aguardo com ansiedade, né? Não porque eu quero ficar vendo anjo, mas o que está escrito, né? Os anjos vão estar com força e trabalho total nesse tempo, para que a igreja ela venha a perseverar até o fim. Vão estar restaurando saúde, libertando, como a libertou Pedro da prisão, né? Vão estar, de repente, fazendo até juízo, como fez com Herodes, que o próprio anjo matou Herodes ali, porque não deu glória a Deus. Então, os anjos vão estar dialogando com os filhos de Deus para que a igreja consiga alcançar, perseverar nesse tempo do fim. Vai ser necessário, porque serão dias difíceis e os anjos estarão ali, né, para socorrer aqueles que pedem, né, auxílio ao Senhor. Não é para ficar orando para anjo, não, e nem cultuar anjo, não, tá? Mas você veja que o ministério deles, o ministério com uma igreja madura, que não vai ficar caindo nesse engodo de adorar anjo, né, vai ser um forte auxiliador nesse tempo, né, para podermos vencermos. Claro, né, que a nossa maior vitória não é porque anjo está aqui. A nossa maior vitória é porque a presença do Senhor estará muito mais evidente na igreja, né, que estará tomada de toda a plenitude de Deus. Amém, gente? É isso daí. Coloca o que você achou dessa palavra, escreva se você tem alguma dúvida, algum acréscimo, você pode colocar aí. E também, se você quiser se inscrever no curso de Defesa da Fé, pode se inscrever, o link está aí na descrição do vídeo, tá? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.